TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu com testemunhos de muitos irmãos que têm tido experiências fortíssimas com Deus, coisas maravilhosas que o Senhor tem atuado na vida de muitos dos nossos irmãos. E como é maravilhoso nós vermos o Senhor atuando na vida de todos os nossos irmãos. O Senhor, nós podemos perceber que o Senhor faz a mesma coisa, né? Na vida de todos nós estamos passando pelos mesmos processos, pelas mesmas experiências. Às vezes as circunstâncias são diferentes, o modo de Deus agir é diferente, mas Deus sempre trabalhando, né, no nosso coração. E nós vemos quão maravilhoso é dependermos desse Deus que é fiel e que faz todas as coisas. E hoje, nossa convidada de hoje é a Soraya de Lima, daqui da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar conosco um pouco da sua história, de como o Senhor chegou até ela, né? Porque é o Senhor, diz lá em João 15, né? Que é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que vem e nos pinça lá daquele lodo, lá daqueles momentos terríveis que nós vivemos na nossa vida e nos traz então para o reino do Senhor, para uma novidade de vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Deus abençoe os irmãos, né, a igreja, e me sinto assim bem feliz de poder estar compartilhando com os irmãos assim aquilo que Deus tem feito, né, aquilo que Deus já fez na minha vida, né, na vida assim da minha família. Eu fico muito feliz. Como foi aquele momento em que o Senhor chegou até ti, que tu se sentiu tocada por Deus e pensou, não, agora eu vou para uma igreja, eu vou buscar Deus, eu vou ler a Bíblia? Como é que estava a tua vida? Como que isso aconteceu? Amém. Isso faz, eu creio, uns 9 anos, mais ou menos, vai fazer 9 anos, né? E eu trabalhava em banco, né? Eu era gerente, né, de conta, assim, atendia clientes. E aparentemente, assim, a vida, quem olhava de fora, parecia tudo maravilhoso, né? Pessoa bem-sucedida, né? Casada, com marido, um emprego, né? Reconhecida no trabalho. Só que por dentro, assim, para mim, era horrível, né? Eu, em muitos momentos, assim, me vinha até pensamentos de acabar com a própria vida, né? Porque eu me sentia totalmente infeliz, me sentia, assim, vazia, né? Era muita futilidade, era muita aparência em todas as coisas. E vários momentos, assim, que às vezes eu viajava de uma cidade para outra, que o banco pedia, né? Eu pensava, mas eu queria morrer, não tem por que viver, né? Assim eram os meus dias. Mas eu tinha dentro de mim algo assim que glória a Deus não permitia que isso acontecesse, né? Porque eu sabia de Deus, mas eu não conhecia o Senhor, né? Eu sabia. E uma vez, numa dessas visitas dentro do próprio Novo Hamburgo, eu estava ouvindo uma música no rádio, né? Assim, toca CD, né? E não era uma música assim cristã, mas era uma música que eu senti Jesus falando comigo, né? Eu senti assim muito forte o Senhor falando e eu cantava também aquela música para o Senhor. No meu coração eu tinha assim, claro, que era Jesus falando comigo, né? E eu assim, aquilo me deu muita esperança. Eu lembro assim como se fosse hoje, que eu senti uma esperança no meu coração, eu senti assim alguém me chamando, né? Eu senti assim Deus me chamando. Hoje eu tenho esse discernimento, na época eu não tive, né? Um clamor do teu espírito, né? Pedindo por Deus. Exatamente. Foi isso que eu senti. E daí no outro dia, então um irmão, né, que era meu cliente, me chamou que ele tinha que falar comigo. Ele tinha algo para me dizer. Eu falei, ai meu Deus, o que será que é, né? Aquela mente daí mundana, né? Vai encerrar a conta? Vai fazer alguma coisa, né? É minhas metas, né? Eu pensava. E daí, quando eu cheguei lá, assim, a pessoa me disse, né?
Jesus tem um propósito na tua vida. O Senhor está te chamando para a vida da igreja. E naquele momento me veio toda aquela experiência que eu tive, né? Ali antes. E daí ali começou a ser cultivado, começou a ser plantado a semente da palavra. E logo um tempo depois, então, eu fui pro batismo, né? Glória a Deus. Amém. E aí, assim, dentro de casa, o meu marido, né? Ele olhava, mas onde tu vai no dia do batismo, né? Porque eu estava decidida a descer as águas, né? Eu pensei, se Jesus fez tudo por mim lá na cruz, isso me veio claro, né? O que eu posso agora? Eu vou confirmar aquilo que eu já recebi do Senhor, né? Todo esse amor. Porque daí, conforme era ministrado para mim a palavra, os CDs de louvor que eu ganhei, os CDs de palavra, eu sempre ia escutando no caminho do trabalho, aquilo ia acrescentando. E cada vez mais eu sentia o Senhor dentro de mim, né? Eu sentia uma presença forte. E daí, eu lembro que no dia do batismo, eu fiz assim uma sacolinha com a roupa. E daí meu marido estava sentado na sala e disse, onde tu vai? Eu falei, eu vou me batizar. E ele, quê? Eu falei, não, eu vou me batizar. Mas como assim? Eu falei, eu vou me batizar, eu tô decidida, eu tô indo. Tu quer ir junto? Daí ele, não. Eu falei, tá, eu vou. Aí eu fui pro batismo. E aí eu sei que um tempo depois o João até falou assim, não, mas eu vou ir para ver onde que ela tá indo, né? O que tá acontecendo com a minha mulher, né? E daí ele foi também e começou a receber a palavra. E logo depois ele também foi batizado, né? E glória a Deus, assim, que hoje a gente busca junto, como família, né? O Senhor. Mas foi uma experiência, assim, bem incrível, assim, que eu tive. Glória a Deus. Muito interessante, né? A estratégia, o modo como o Senhor age, diferente em alguns pontos, né? E iguais, porque o Senhor, ele tem sua multiforme sabedoria, né? De agir, de atuar, e sabe como lidar, né? Com cada um de nós, sabe como agir. E nesse processo de crescimento espiritual, o que Deus foi limpando, né? Tirando, trabalhando no teu coração? Olha, irmã, desde o dia do batismo, assim, até hoje, Deus tem trabalhado intensamente, assim, né? E uma das primeiras coisas, assim, que Deus foi ajustando e ainda está ajustando foi o casamento, né? Então, eu antes de ter o Senhor, assim, na minha vida, eu tinha uma vida muito independente, uma vida altiva, uma vida arrogante, né? Com meu marido dentro de casa. E tudo isso, assim, Deus foi tirando. Então, um ano depois, assim, que eu tinha sido batizada, a gente teve... eu engravidei e depois a gente teve o Davi. E no momento que eu engravidei, eu tinha, assim, a certeza dentro de mim que Deus queria que eu me dedicasse ao ministério de esposa e mãe, né? E eu já vinha compartilhando isso com meu marido, né? E aí os arranjos do Senhor todo foram se voltando, assim, de uma forma que eu tirei a licença maternidade, tirei férias e não pude mais voltar, né? Era algo muito forte dentro de mim e do João, né? Isso. Então eu me dediquei. E nesse momento, assim, eu vi Deus tirando muitas coisas da minha vida, né? A independência financeira, né? Deus retirou isso, né? Para que eu dependesse, assim, do meu marido. E isso foi um trabalho muito grande na minha vida na época. Porque eu era muito independente. Eu ia, comprava, fazia. E o que eu queria, né? Porque eu tinha o meu salário, né? E quando eu via, não tinha mais nada disso, né? Eu dependia do meu marido para todas as coisas. E toda aquela vida de faz de conta que eu levava, Deus tirou também, né? Então eu vi, assim, que aí eu comecei a escutar as escolas, eu comecei a ler as apostilas, a participar dos grupos familiares, né? Tudo quanto era ministrações que tinha na igreja, eu ia, porque eu tinha e tenho ainda, né? Muita sede de Deus, né? Porque eu vi que aquela vida que eu levava era totalmente contrária aos planos e ao padrão que Deus tem para nós, né? Então, assim, eu fui, assim, abrindo meu coração, buscando o Senhor, e algo, assim, que Deus me deu,
que eu sei que isso é de Deus, porque a gente não tem nada disso, né? É quando Deus fala, assim, e traz algo da vontade dele, assim, pro meu coração, e eu entendo, né? Desde consertar, de perdão, desde de pedir perdão, desde de orar, né? Eu faço na hora, né? Porque eu sei, assim, que a razão humana é algo muito forte dentro de nós, assim, né? E se tu vai pensar e, agora eu vou fazer isso, mas isso tu não faz. Então, assim, sempre que Deus me trouxe, né, um direcionamento, assim, para minha vida pessoal, para minha vida familiar, para minha vida na igreja, que tem que ser consertado, eu vejo assim, eu vou fazer e vou seguir em frente. Porque, que nem lá Mateus, o Senhor me trouxe essa semana, Mateus 4:17, que diz: arrependei-vos. Foi a primeira pregação do Senhor, né? Isso mostra que a gente precisa se humilhar todos os dias, porque todos os dias a gente vai ter coisas para se arrepender perante o Senhor. E mediante a iluminação da palavra, seguir em frente, né? Olhar para o alvo, para Jesus, buscar graça, né? E seguir em frente. Então, assim, eu tenho isso bem claro dentro de mim, né? E outra coisa, assim, que Deus tem ministrado muito para nós, né? É a questão familiar, né? Então, como a família da minha mãe é do Rio de Janeiro e do meu pai é daqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem parentes no Rio. E sempre assim, em aniversário, essas coisas, vem alguns parentes, né? E eu lembro agora, o último ano, que veio uma tia que eu não via há 10 anos, né? Fazia muito tempo que eu não via. E ela sentiu assim de vir. E eu falei, eu sempre oro assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Só aquilo que é teu prevaleça na nossa vida. E aí ela veio ela, veio minha mãe. E antes delas chegarem, a gente orou em família, né? Porque a gente sabe que no momento que dentro de casa que as pessoas estão convivendo, as pessoas vão ver quem tu é, né? Uma coisa é tu tá na igreja, uma coisa é tu conversar um pouquinho com os irmãos, e outra coisa é o dia a dia. E a gente orou muito assim dentro de casa e pedimos assim que a gente testemunhasse do Senhor, né? Que a gente não queria escandalizar o nome do Senhor. Ainda mais que fazia tantos anos que a gente não via, né? Essa minha tia e tudo. E aí, então, ela veio, né? A minha mãe veio. E eu assim, não senti de chegar e falar assim, né? Da igreja. Não, a gente orou e a gente teve paz. E passou uns 2 dias. Ela me chamou e falou assim: Soraya, eu quero te perguntar uma coisa. Eu sou uma pessoa muito observadora, ela disse, né? E eu tô vendo coisas assim que tá me chamando a atenção, ela falou, né? E daí ela disse assim, por exemplo, né? Antes eu te conhecia, né? Adolescência, infância, né? Que foi lá no Rio. E eu te achava uma pessoa muito vazia, ela me disse, né? E eu tô vendo outra coisa agora aqui em família, né? Eu tô vendo assim o respeito que vocês se tratam, o carinho e o amor que vocês têm uns com os outros, né? O jeito que o teu marido chega do trabalho, ainda tem um tempo para dedicar para vocês, pro Davi, né? E isso tá me chamando muita atenção, ela falou, porque isso é novo para mim. Eu achei que eu ia chegar aqui na tua casa e que tu ia botar a goela abaixo, assim, a Bíblia, né? Ela falou. E eu não vi nada disso, né? Achei que ia ser cheio de pode, não pode, né? E eu também não vi isso. E eu quero saber, então, né? Como é que é? Ela falou. Aí eu amei. Aí aquilo assim, eu falei, ai, Jesus, obrigada. A senhora ouviu a nossa oração, né? E daí ali eu comecei a compartilhar com ela, assim, do Senhor. Comecei a falar, peguei a Bíblia e senti, assim, tudo aberto, né, para falar. E dei material para ela da igreja, né? E fomos falando um pouco do nosso testemunho, né, com ela, assim. Então eu vejo que isso o Senhor quer não só, assim, entre os parentes, né, mas entre toda a comunidade, né? Entre, assim, os lugares que tu vai, né? O lugar que tu mora, os vizinhos, né? Que seja em amor todas as coisas, porque quando é imposto as pessoas não recebem. As pessoas se sentem julgadas, se sentem menosprezadas, né? E isso não é do Senhor, né? Porque sempre que Jesus falava, ele constrangia, ele trazia a realidade, né? E é isso que a gente tem que pedir para a nossa vida.
Realmente. Quando é na direção do Espírito, né? Quando a gente ora, espera no Senhor para ver qual é o momento certo, porque conosco também, né? As pessoas tiveram algum tipo de cuidado, porque tem momentos na nossa vida que nós estamos abertos para receber, né? E aí a gente rejeita, não quer saber de Deus, né? Mas tem lá um momento que há aquele despertamento espiritual em que Deus encontra ali um caminho, né? Encontra ali um lugar para que a semente venha dar fruto, né? Venha germinar. E nesse início com o Senhor, houve algum tipo de pressão familiar quando tu te converteu e aceitou Jesus, né? Algumas pessoas se afastaram. Como foi essa relação? Sim, né? Sempre tem. E as pessoas assim, tem na igreja, né? Vai isso, vai aquilo, né? Agora já era, né? Mas eu vejo assim que com o passar do tempo, assim, né? A família, assim, vai vendo a mudança, né? Claro que eu sinto, assim, do Senhor muito forte hoje, assim, né? Que tudo aquilo que Deus já nos deu, hoje o Senhor está pedindo, né? Assim, que Ele quer ver o fruto daquilo ali, né? E muitas vezes as coisas que a gente vai querer fazer, Deus não vai permitir. Então, assim, eu vejo que desde esse momento, assim, que a gente aceitou e que a gente viu que era a vontade do Senhor de que eu ficasse em casa, né? Nossa, se levantou muita coisa, né? Assim, na família. Mas como assim? Mas e o teu estudo, né? Mas e o teu trabalho e a tua carreira? Mulher independente, né? Exatamente, né? Como é que fica isso? Mas isso não, né? Mas eu tinha no meu coração essa certeza, né? Deus tinha posto isso dentro de mim e do meu marido também, né? E o Senhor me trazia e traz sempre, né? Que aquele que quer agradar a homens não pode agradar a Deus, né? Então, sempre que as pessoas vinham me falar, eu ouvia, assim, né? Porque o que eu ia fazer? Senão a pessoa capaz de ficar mais braba ainda, né? Então eu deixava falar. Mas dentro de mim, assim, eu estava orando. E eu sabia que a vontade de Deus para minha vida é essa, né? E eu vou dizer uma coisa, assim, desde que a gente inclinou o nosso coração para obedecer à vontade do Senhor, né, nessa área, Deus deu outro emprego para o meu marido, né? Então, o João hoje tem 2 empregos. E aquele salário que eu ganhava, referente ao que o Senhor acrescentou, é totalmente insignificante, né? Porque Deus, Ele provê todas as coisas para nós, né? É aquela passagem que tem: buscai o meu reino e a minha justiça e tudo eu te acrescento, né? E realmente tudo o Senhor acrescentou, porque hoje eu não tenho falta de nada, né? A gente não tem falta de nada, porque hoje daí o Davi já cresceu um pouquinho mais, né? E eu digo assim que é uma bênção. Esses dias a gente estava compartilhando aqui em casa sobre isso, né? Eu e meu marido. A bênção que é a gente criar o nosso filho na disciplina do Senhor. A nossa família está sendo estruturada no padrão que Deus quer. Porque eu lembro assim de quando eu era criança, de todas as coisas que eu sentia falta, né? Dos medos, das inseguranças, né? Não que as pessoas sejam culpadas, porque elas também não receberam isso, né? Mas hoje eu vejo assim na nossa família, entre eu, João e o Davi, essa manifestação do Senhor, né? De quando algo não vai bem, a gente se pedir perdão, a gente consertar, né? E está sempre orando e buscando o Senhor e ensinando para o Davi os caminhos do Senhor. Então é algo maravilhoso demais, porque a gente vê uma verdade, uma realidade que a gente nem sabia que existia. E a consequência desse amor que Deus libera na nossa família, a gente vê assim nas nossas atitudes no dia a dia. Não que ninguém erre, a gente erra, a gente é pecador. Mas mediante a iluminação do Senhor, haver um conserto, haver um pedido de perdão, haver um abraço, haver oração, né, entre nós 3. E isso é algo novo para todos nós, né? E a gente vê assim o resultado disso na criança, né? Então assim, muitas vezes eu falo de um jeito assim com o Davi
E na hora, assim, toca ele, né? Ele diz: mãe, olha o que tu tá me dizendo. Tu acha que o Senhor Jesus gosta disso? Desse jeito que tu tá me falando, né? Daí eu, amém. Então dá um abraço, vamos então pedir perdão pro Senhor. Aí quando eu peço perdão para ele, né? Ele sempre diz assim: mãe, o quê? Que tem que ser dito, né? Então, assim, é uma bênção. E cada vez mais que a gente vai experimentando o Senhor, né? A gente vai vendo que é impossível viver sem Deus. É impossível, né? Porque é o Senhor quem nos consola, o Senhor é quem nos exorta, quem nos edifica. Tudo vem de Deus. E isso é maravilhoso demais. E essa é a nossa esperança. Para que cada vez mais a gente tenha mais experiências com o Senhor. Cada vez mais a gente seja mais edificado. Cada vez mais a gente sinta o amor de Deus na nossa vida, né? Então, tem sido assim maravilhoso tudo isso que Deus tem feito. Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.